Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas, uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. No hino em que nós acabamos de ouvir, Jó tinha um conhecimento profundo sobre Deus, e foi esse conhecimento que o fez permanecer inabalável na fé, diante do sofrimento, das críticas e da solidão.
Em seus discursos, ele nos mostra a sua comunhão com o Senhor, a tal ponto de ter suas orações respondidas. Por isso, ele fez questão de dizer: eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. Jó capítulo 12 e o verso 4. Essa comunhão que o patriarca tinha com Deus o fez, mesmo sem livros sagrados escritos em sua época, conhecer a sabedoria e o poder do Senhor. Essas qualidades são expressas de maneira magnífica no capítulo 9 do livro, no qual Jó afirma que Deus é sábio de coração e poderoso em força. Nos versículos 5 e 9 desse mesmo capítulo, Jó apresenta o domínio do Altíssimo sobre a natureza, ao dizer: ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. Ele fala ao sol e ele não sai. Cela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e andam sobre as ondas do mar. A vitória de Jó resultou de 3 pilares. Primeiro pilares, seu conhecimento sobre Deus, resultando da sua comunhão com o Altíssimo. Segundo, sua fé no Todo-Poderoso, resultando do seu conhecimento sobre o Senhor. Terceiro, sua adoração, que fez sua história ser considerada como o triunfo do louvor. Neste versículo 10 do capítulo 9, encontramos a maior afirmação que Jó fez sobre Deus. Ele fez coisas grandes que não se pode esquadrinhar e maravilhas que não se pode contar. Com essa declaração, Jó estava enfatizando que o Todo-Poderoso é incompreensível, inatingível, inalcançável e inacessível. Talvez seja por isso que muitos estudiosos deste livro não compreenderam a ação de Deus em Jó. Eles se esqueceram de que Jeová não pode ser manipulado e dirigido pelo teólogo, assim como o são os produtos de laboratórios. O capítulo 12 também mostra a teologia de Jó. No verso 13, ele afirma que Deus está a sabedoria e a força, e conhece no versículo 14 que é impossível modificar as decisões de Deus. O que ele derruba não pode reedificar. No versículo 15 até o versículo 23 do referido capítulo, ele enfatiza a grandiosidade de Yahvé. Isso com o objetivo de mostrar para os seus amigos que utilizavam o conhecimento de Deus
para humilhá-lo, que ele também conhecia o Senhor diante do imposto. Podemos afirmar que erram os que dizem que Jó não conheciam a Deus. Essa pessoa se baseia na afirmação de Jó, depois que Deus se revelou para ele, restituindo-lhe a saúde e sua riqueza. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Jó 42 e o verso de número 5. Na realidade, Jó não estava dizendo que não conhecia Deus, apenas que seu conhecimento se amplia com a sua revelação. Isso é verdade, pois como vimos no capítulo 9 e 12, nos mostra que ele conhecia o Todo-Poderoso. E porque ele conhecia o Todo-Poderoso, a sua fé é definida na Bíblia como a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1. Sem ela é impossível o homem se aproximar de Deus e agradá-lo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, o verso de número 6. Ela é tão importante para o relacionamento com o Todo-Poderoso, que ele fez questão de declarar a Abacuque, o profeta: o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, verso de número 4. Esta afirmação divina foi repetida também por Paulo em Romanos capítulo 1 e o verso de número 17. E mostra a grandiosidade desse tema, pois nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Vemos com isso que nada adianta devoção e ativismo religioso sem fé, pois é essa fé que nos faz permanecer firme, assim como Jó diante das vicissitudes da vida. Alguns confundem fé com sentimento. Quando se sente bem, louva a Deus, agradece, participa dos cultos e até dão testemunho. Porém, quando esse sentimento de bem-estar e alegria desaparece, entram em depressão e fica desgostoso com Deus, com a igreja, com o ministério. Isso acontece porque os sentimentos são voláteis, relativos, depende das circunstâncias e do estado de espírito das pessoas. A fé, por sua vez, independe desses sentimentos e está presente no espírito, não nos sentimentos, mesmo quando as situações não vão bem. Vemos isso com Jó, que mesmo desamparado, triste, amargurado e em depressão, não deixou de confiar em Deus. Isso nos leva a afirmar que a fé
não anula a tristeza e os problemas, mas é o combustível espiritual que nos fará perseverar rumo à vitória. Foi essa fé que levou Jó a fazer a seguinte afirmação: ainda que ele, ou seja, Deus, me mate, contudo nele confiarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Jó capítulo 13 e o verso de número 15. Logo após essa afirmação, Jó demonstrou a certeza de que o Senhor o justificaria. Como disse ele: já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Jó capítulo 13 e o verso de número 18. O ápice de sua fé se dá em Jó 19 e o verso de número 25 a 27, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros. Jó, nesta declaração, Jó mostra seu conhecimento sobre Deus e a confiança inabalável de que ele sairia vitorioso daquela situação. Somente quem tem uma fé inabalável pode, em meio às perdas importantes, fazer afirmação como essa. Essa fé condiz com a de Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1, pois é o firme fundamento, ou seja, a certeza que somente é percebida por aqueles que têm comunhão com Deus. Conforme Coríntios capítulo 2 e o verso de número 14, por isso os amigos de Jó não compreendiam suas convicções, pois não conhecia o Altíssimo como o patriarca o conhecia. A fé e o conhecimento que Jó tinha sobre Deus. Alguns afirmam que precisamos crer para compreender. Quem pensa assim está defendendo a irracionalidade da fé e contradizendo as sagradas escrituras que afirmam, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o verso de número 17. Em resposta a essa nossa afirmação, alguém poderá afirmar que há ações de Deus que nós temos que crer, primeiro, para poder compreendê-las. Porém, eles precisam saber que toda a ação de fé, ainda que não seja explicada pela razão, está baseada no conhecimento do poder de Deus e da sua fidelidade. Sem esse conhecimento, é impossível acontecer atos de fé. Em outro texto bíblico que nos incentiva a conhecer a Deus, é Oséias, capítulo 6 e o verso de número 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento só é possível por meio do estudo da palavra de Deus e através da vivência com o Senhor,
no dia a dia, quando Ele mostrará o seu cuidado e a sua fidelidade e o seu poder para conosco. Podemos afirmar, portanto, que quanto mais conhecemos a Deus, mais cremos nele, e quanto mais é a nossa fé, mais desejo teremos de conhecê-lo. Portanto, fé e conhecimento espiritual são independentes, e isso estava presente na vida de Jó, pois o seu conhecimento sobre Deus o levou a fazer declarações que exaltava a perfeição do Todo-Poderoso. Nisto Jó louvou a Deus. No capítulo 1 de Jó, pode ser acompanhado a cortina de um palco, pois ele se abre para apresentar, no início do seu livro, segredo que até aquela época não era de conhecimento dos mortais. Até hoje não o são de muitos cristãos. O conhecimento que Deus e Satanás têm dos seres humanos, eles conhecia Jó nos mínimos detalhes. A batalha espiritual e a comunicação no mundo espiritual entre o Todo-Poderoso e o diabo. As estratégias que Satanás usa para fazer o justo sofrer e seus objetivos com esse sofrimento. No final do capítulo é nos revelado um dos maiores segredos: a vitória pelo louvor. Jó capítulo 1 e verso 20 a 22. Não sabemos quem ensinou a Jó que ele deveria adorar, pois não havia a Bíblia em sua época. Mas uma coisa é certa: sua adoração, mesmo sem uma teologia formada sobre o louvor, abriu a porta para o ensino do louvor. Em toda a Bíblia Sagrada, ensino esse que está presente no Pentateuco, nos livros históricos, e tem o seu ápice nos livros poéticos, especialmente em Salmos, o livro dos louvores. Esse tema se torna mais significativo quando estudamos na Bíblia Sagrada a fonte e os objetivos e a essência teológica do louvor. As fontes e os objetivos do louvor a Deus. Antes de Jesus subir ao céu, falou sobre a vinda do Espírito Santo, a respeito de que ele realizaria com a igreja. Uma dessas realizações era a de glorificá-lo. Jesus diz: ele me glorificará. João capítulo 16 e o verso 14. Isso nos mostra que o Espírito Santo não só é a fonte do louvor a Jesus, como também o que nos impulsiona a louvá-lo. Por isso a Bíblia afirma que ninguém exalta a Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Uma outra fonte de louvor é a Bíblia Sagrada, pela qual aprendemos a louvar, através da qual somos incentivados a adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme João 4, 24. Nela aprendemos que Deus gosta
de ser louvado com instrumentos e com danças, por isso expressa a alegria do seu povo, no Salmo de número 150, que diz: todos os seres vivos e toda a natureza devem adorar ao Altíssimo. Salmo 148, 150, verso 6. E devemos louvá-lo durante toda a nossa existência. Salmo 146 e verso 2, a Bíblia nos apresenta também os objetivos do louvor, que são o adorar, o engrandecer e o enaltecer a Deus. Atos que não resultam da intelectualidade, mas de uma ação que nasce no Espírito e se baseia na verdade de Deus. João capítulo 4, verso 24. Essa adoração se baseia na essência de Deus, o que Ele é, e não naquilo que podemos receber dele em troca do nosso louvor. Foi exatamente isto que Jó fez. Adorou sem querer nada em troca, e em seu louvor reconheceu o direito do Altíssimo de realizar a sua vontade. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. A Deus toda honra, toda glória para todo sempre. Por meio do seu sangue fomos purificados, por meio da sua palavra somos limpos, e por meio do seu Espírito Santo somos regenerados. E que Deus o abençoe a todos, e que todos sejam cada dia fortalecidos pela palavra de Deus, pelo louvor a Ele e pela uma fé viva e poderosa para alcançar todas as vitórias, como Jó alcançou por sua confiança e sinceridade diante do Deus que ele o servia e o adorava.